Fala aí, pessoal, como é que tá meu cabelo? Tá tudo bem? Deixa eu abrir mais aqui a camisa, que tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, né? Inclusive essa camisa aqui, esse blusão aqui, quem me deu foi o meu namorado. Vamos de confissões! Confissões. Eu vou compartilhar aqui com vocês algo que eu acredito que eu nunca tenha compartilhado com ninguém. Eu sempre me confundo para onde eu vou olhar aqui, tá? Mas vamos lá, gente. Tá tendo uma obra aqui, então pode ser que o barulho tome conta aqui também do vídeo. Participe dessa gravação. Então vamos lá de confissões. Confissão de um ministro de louvor. Gente, eu fui ministro de louvor de duas igrejas, de dois ministérios pentecostais, tá? E, assim, uma coisa que é cobrado no ministério de louvor, quando você é ministro de louvor de uma igreja pentecostal, o requisito para que você esteja ali e para que você permaneça é a unção. É você ser uma pessoa que você leva as pessoas a sentirem a presença de Deus através do louvor. E é claro que a gente se depara em situações da nossa vida em que a gente não está bem, que a gente não está legal. E a questão da minha homossexualidade, ela interferia diretamente nisso. Vou dar um exemplo para vocês. Havia dias que eu não estava bem, que eu não estava legal. Mas não era uma questão de pecado, que eu estava em pecado. Não era isso. É a questão de você estar em conflito. Tem todo homossexual que ele está dentro da igreja, ele sabe o que ele é, ele sabe o que ele sente, ele tem certeza que um dia vai transbordar isso. Tem dias que ele entra em crise. Ele entra em crise existencial, ele se sente um nada, ele se sente um ninguém, ele acha que está demorando o milagre chegar. Cadê o milagre, Senhor, que não chega, esse milagre que não chega, essa cruz tão pesada que eu estou levando pelo fato de que eu não posso me apaixonar por pessoas do mesmo sexo, porque é proibido, mas eu me apaixono, eu estou sentindo atração, eu tenho a necessidade de ter alguém, de conversar com alguém, de compartilhar sentimentos com alguém. E, Senhor, até quando eu vou ficar nisso? Então, tinha dias que, se fosse por mim, eu não ministraria o louvor, eu não me apresentaria na congregação para isso. Porém, existe um outro quê aí, um outro porém, um outro problema. E o outro problema que a gente passa quando a gente está passando por isso é o seguinte: você não pode demonstrar isso. Então eu não podia demonstrar isso para as pessoas, eu não podia demonstrar que eu estava em crise existencial, eu não podia demonstrar para as pessoas que eu não estava afim de louvar naquele dia, que eu não estava afim de sorrir naquele dia. E muitas vezes isso influenciava no repertório que eu escolhia para ministrar o louvor, porque quando você é ministro do louvor, você tem uma autonomia maior para escolher os louvores. Então esses dias que eu não estava muito bem, influenciava o repertório de louvor. Eu escolhia mais louvores melancólicos, eu escolhia mais louvores voltados à alma, né? Eu escolhia louvores que eu conseguisse cantar em forma de grito de socorro, em forma de desabafo para Deus, uma oração para Deus, dizendo: Senhor, me socorre, eu não estou aguentando mais. E eu chorava, e aquele choro não era um choro de sentir a presença de Deus, não era um choro de que eu estava ali me derramando na presença do Senhor, como a gente conhece. Era um choro de desespero, era o choro de Ana. Era aquele choro que você estava dizendo: Senhor, me socorre, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, e por aí vai. Algumas pessoas talvez captavam a mensagem, outras não, porque de certa forma você não pode demonstrar isso, não podia demonstrar. O fato da Santa Ceia, quando um cristão, né, ele vai à igreja e a ceia passa por ele não toma a Santa Ceia, as pessoas percebem e começa a especulação, né?
por que fulano não tomou a Santa Ceia? O que foi que aconteceu que ele está impedido de tomar a Santa Ceia? Porque nós somos ensinados que se a gente participar do corpo e do sangue de Cristo indignamente, a gente é réu de condenação, né? Então fica esse medo, porque é um ensinamento que é passado para a gente, então a gente tem o cuidado para não participar do corpo e do sangue se a gente se sente indigno de participar da mesa do Senhor, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Existe uma cobrança muito grande, uma pressão muito grande para que você tenha unção, para que você leve as pessoas a sentir a presença de Deus, né? Ah, fulano tem unção. E quando isso começa a acontecer, essas manifestações passam a não acontecer nos cultos, então acende o sinal de alerta. Eu já fui chamado pela minha liderança algumas vezes para perguntar o que estava acontecendo, que não estava fluindo, que a presença de Deus não estava vindo, e a gente sabe que nesse meio pentecostal, quando a presença de Deus não está vindo, quando você está cantando, eles associam ao pecado, que você está em pecado, que tem alguma coisa errada na sua vida e você precisa consertar urgentemente para que a unção de Deus desça, para que o poder de Deus volte a acontecer, né, naquele lugar. Então era isso, pessoal. Essas são as minhas confissões que eu acredito que eu não tenha falado para ninguém. Eu, como ministro de louvor, acredito que todo ministro de louvor tem seus desafios. Esse era o meu desafio. Estou falando dos meus desafios, estou falando dos meus conflitos. E eu sei que há outros ministros de louvor que são heterossexuais e tem também os seus conflitos. Tem lá existe uma pressão, né? Eu falo isso do meio pentecostal. Eu não conheço como que é a política de comunidades evangélicas de outras igrejas, mas geralmente o meio pentecostal existe esse peso, essa cobrança. Eu me lembro que a última igreja que eu participei, eu também fazia parte do louvor, o louvor sempre acompanhou a minha vida, e nós tomávamos conta de um grupo lá da igreja, e o nosso grupo, quando a gente cantava, nem sempre existiam aquelas manifestações, e uma vez escreveram lá embaixo, no quadro de avisos, que estava faltando unção no nosso grupo pelo fato de que o nosso grupo estava contaminado, estava cheio de pecados. Então é isso, pessoal. A vida, rapadura é doce, mas não é mole, né, pessoal? Mas é isso aí. A gente vai rompendo os desafios, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E hoje, qual é o conceito que eu tenho hoje para finalizar esse vídeo? O conceito que eu tenho hoje é que quando nós estamos nos apresentando para o Senhor, o louvor precisa ser dado para Ele de todo o nosso coração, e não para agradar a plateia, e não para trazer um êxtase, um ópio espiritual, se é que eu posso usar esse termo, porque às vezes a gente vai para o culto, a gente se emociona, a gente chora, mas a nossa vida continua a mesma. A gente chora um bocado, sai de olhos inchados, mas não houve mudança, não houve transformações, nos emocionamos. Isso acontece muitas vezes nas festividades, quando vem um pregador de fora, um cantor de fora, viu aquele cantor, viu aquela festa, aquela coisa legal, maravilha, foi bom, houve ensaio, foi uma coisa diferente, um tom diferente, uma palavra diferente, só que depois que passa esse período, quando passa a emoção, tudo volta a estaca já. E isso precisa mudar na nossa vida. Valeu, pessoal.